Meu nome é Walter Leite. As 4 leis do envolvimento, das relações interpessoais, do livro Seja Feliz Sem Querer Controlar Tudo, de Joy Caruso. A primeira lei do envolvimento: todo mundo tem razão. Esta é a primeira lei. Saber que é da intimidade, da subjetividade do homem, o desejo de ter razão é inerente a cada pessoa. E querer bater de frente sobre a opinião do outro, o ponto de vista do outro, só vai criar conflito, gerar animosidade e, evidentemente, prejudicar as relações interpessoais. Walter, quer dizer que eu tenho de concordar com tudo? Não. Evidentemente que não. Mas você sabendo que todo mundo tem razão, que toda pessoa tem razão, o que as pessoas mais querem, na verdade, é ter razão. William James, um psicólogo, filósofo norte-americano, ele dizia: o que as pessoas mais querem é ter razão. E ele fazia até uma pergunta: você prefere ter razão ou ser feliz? As pessoas preferiam mais ter razão do que ser feliz. É inerente, é um desejo que faz parte das pessoas, de cada ser humano, querer ter razão. E o que mais as pessoas querem, na verdade, é falar a sua história, contar, falar de si mesmo. Às vezes uma pessoa fala, defende um ponto de vista, o autor aí, o Joy Caruso, ele dá um exemplo de uma lenha, da lareira. Ele diz: estava frio, a pessoa está usando a lareira. Aí ele diz, a pessoa pergunta a ele dando um exemplo, aqui um exemplo. A pessoa pergunta a ele: Joy, você está usando lenha natural ou está usando uma lenha pré-fabricada? Ele diz que a pessoa pode dizer: não, eu estou usando, eu não gosto de lenha natural, dá muito trabalho ter de cortar, de ajeitar, limpar a cinza, é muito complicado. Eu prefiro usar uma lareira a gás. O outro: não, eu prefiro uma lenha pré-fabricada. E cada pessoa, na verdade, que aparentemente está falando de lenha, mas cada pessoa está falando da sua história, falando da sua predileção. E a estratégia mais correta diante de qualquer situação é você, primeiro, honrar a opinião das pessoas. Não precisa você contestar, você diminuir a pessoa, vencer. Geralmente, quem ganha uma discussão perde um amigo. Você ganha uma discussão, você arrasa os opositores, até Sócrates. Sócrates foi condenado a beber cicuta, mais pelos seus inimigos, que Sócrates tinha mania, ele fazia perguntas às pessoas, usava maiêutica, que é o método socrático, e mostrava que as pessoas não sabiam nada. Ele começava perguntando sobre fazendo com que a pessoa caísse em contradição. Ele ia fazendo perguntas, não ia contestando, mas ia fazendo perguntas, demonstrando que a pessoa, na verdade, não sabia nada. E no final, a própria pessoa, através das perguntas de Sócrates, confirmava a sua ignorância. E com isso, ele foi gerando para ele, criando, atraindo para ele animosidade, inimigos. Então, o que você sabendo disso, que todo mundo tem razão. Cada pessoa tem seu contexto, cada pessoa tem sua história. E você pode se relacionar com uma pessoa: eu gosto disso. Aí você pergunta: por quê? O que é que você acha? Você pode até ver outro ângulo, assim, você perguntar tal situação, tal. Você, através das perguntas, não precisa você contestar. Você saber que cada pessoa está falando, na verdade, é de si mesmo. Então é a primeira lei. Essa é uma lei que, se você honrar, compreender, você vai eliminar muitos inimigos. Às vezes a maior parte dos inimigos só é por causa de uma crítica a uma posição, uma crítica de graça. O cara diz uma opinião, que é a opinião dele, e aí sou um contestador, vou lá e digo: está errado, é isso, mostro toda
a ignorância do cara, humilho ele na frente de todo mundo, nunca mais ele vai ser meu amigo. Sempre que ele me vê, ele vai criar a imagem associando de raiva, de ressentimento, de desapontamento. Então, o que as pessoas mais querem, todo mundo tem razão. Todo mundo. A primeira lei. O outro tem razão. A pessoa tem razão. Todo mundo tem razão. Pronto. Essa é a primeira lei. A segunda, o que as pessoas mais querem é ter razão. A primeira já disse para você, para que você não vá logo contestar, que todo mundo tem razão. Você tem razão, eu tenho a minha razão, todo mundo tem razão. Não adianta eu querer provar que sou maior do que todo mundo, questionar e não honrar a história de cada pessoa. Então eu tenho de honrar cada história. Lembrando do grande filósofo William James, o que as pessoas mais querem é ter razão. É que as pessoas preferem ter razão do que ser feliz. Incrível, né? A segunda é o que as pessoas mais querem é ter razão. A segunda é o reforço da primeira. Eu tenho de saber que o maior desejo das pessoas é ter razão. Como eu disse, o William James mostrou que as pessoas preferem ter razão do que ser feliz. Olha, felicidade é o desejo, o anelo maior da humanidade. Eu nunca vi ninguém dizer, eu não desejo ser feliz. Eu não desejo ser feliz. Todo mundo quer ser feliz. Deseja, busca a felicidade. Mas, diante do apelo da razão, contexto, seu ponto de vista, o que as pessoas mais querem, acima até da felicidade, é ter razão. É o segundo. Então, se eu compreender que todo mundo tem razão, todas as pessoas têm razão, e reforçando, sabendo que as pessoas mais querem ter razão, não adianta eu contestar cada pessoa, eu ir brigar, eu ir afrontar, eu sou eu tal. Agora na política tem muito disso. Eu quando era mais novo, chegava numa época de política, eu tinha meu candidato, eu contestava as pessoas. Não adianta, se eu estou aqui, eu tenho minha razão, eu sei que o cara está errado, eu vou lá combater, eu vou criar um inimigo, vou gerar animosidade gratuita, porque o que as pessoas mais querem é ter razão. E eu vou lá, tiro o que ele mais quer, como é que eles vão ter? Agora a terceira lei, ninguém pode mudar o outro, a opinião do outro. Ninguém. Mesmo que você sabe que o que todo mundo mais quer é ter razão. Todo mundo quer ter razão. Segundo, isso aí é a segunda, o senhor mais quer ter razão. A primeira, todo mundo tem razão. A segunda, o que as pessoas mais querem é ter razão. E o terceiro é que ninguém pode mudar a opinião do outro. Ninguém pode mudar. Então, para que eu vou contestar, comprovar e me estressar o outro, gerar animosidade, gerar raiva, ressentimento, perder uma amizade? Eu não vou mudar o outro. Não tenho condição de mudar o outro. Portanto, eu tenho de respeitar. É o que o estoicismo diz. Eu tenho de me preocupar com aquilo que eu posso mudar. Aquilo que está sob meu controle. O outro não está sob meu controle. Eu não tenho poder sobre o outro. Essa é a terceira lei. Eu não posso mudar o outro. A quarta lei. Eu posso ajudar o outro a criar outro ponto de vista. Olha que é diferente do que mudar o outro. Eu não posso mudar, mas eu posso ajudar o outro a construir uma nova visão, um novo ponto de vista. Para isso, eu tenho de, primeiro, saber que todo mundo tem razão. Segundo, saber que o desejo maior de todo mundo é ter razão. Saber que eu não vou jamais mudar a opinião de ninguém, a ideia de ninguém, apesar de não poder mudar ninguém, de ajudar, trazendo outras alternativas, trazendo outras visões para que a pessoa possa isso. No livro é dado um exemplo interessante. Ele diz o seguinte: se uma pessoa está aqui e diz, olha que céu bonito, estrela bonita, aí a pessoa, não estou vendo. A pessoa está numa posição que não está vendo. Aí ele diz, não, meu amigo, está certo, venha para cá, olha aqui. Olha. Aí a pessoa vem,
Ele disse, agora está vendo ali, mostra ali, ó, olha para esse ângulo, a pessoa olha para um ângulo mais favorável. Está vendo aqui agora, chegou lá na estrela, aí viu, ele disse, não, ainda não vi. Muda mais um pouquinho, a pessoa muda. Está vendo aí, a pessoa começa a ver a estrela. Ah, agora eu estou vendo. É verdade, é bonita, é isso. O que foi que ele fez? Ele apenas permitiu, criou uma estratégia de mostrar, de mudar o ângulo da pessoa, fazer com que a pessoa observe por outro ângulo, olhando, até que a própria pessoa descobrisse. É isso que a gente pode fazer, essa metáfora é interessante. Você pode fazer, a pessoa defende uma ideia, aí você, através de perguntas inteligentes, através de trazendo posicionamentos corretos, dá para a pessoa informações, uma visão, e a própria pessoa construa, evidentemente, uma nova visão. Então, a quarta lei é essa. É que eu, apesar de eu não poder, ninguém pode mudar ninguém, eu posso ajudar, favorecer que as pessoas construam uma nova visão, tenham uma nova ideia. Eu acho maravilhosas essas 4 leis do envolvimento. Porque a maior parte das confusões é porque as pessoas não observam estas leis. A maior contenda é querendo o cara, eu tenho razão, quero impor minha razão para o outro. Lascou. Eu não honro a história do outro. O outro quer falar, está doido para falar sobre si mesmo, trazendo o seu ponto de vista, e eu digo, não quero ouvir não, vai para lá, não estou honrando, quero mudar, não quero aceitar a ideia do outro. Então, todo mundo tem razão, todo mundo tem razão, não adianta eu querer tirar a razão de ninguém, e saber que o que as pessoas mais querem é ter razão, tem uma ânsia por razão maior do que até pela própria felicidade. Eu entender, ter humildade de saber que eu não posso mudar ninguém. Não posso mudar a opinião do outro. E ter a sabedoria de entender que, apesar de eu não poder mudar o outro, eu posso trazer para o outro estratégias adequadas, honestas, corretas, que a pessoa possa ter uma nova visão, um novo ponto de vista. É o que a gente faz no canal aqui. Eu apresento conteúdos, favoreço informações, para que as pessoas construam, evidentemente, uma nova visão da vida, do mundo, das adicções, enfim, de tudo. Pense no que eu disse. Agradeço a todos pela preferência. Se um amigo gostou, compartilhe, se inscreva no canal, acione o sininho para receber vídeos novos e dê seu like.